Vou falar de PEC, eu não consigo. Fase de crescimento. Vamos lá. Rapidamente, o tempo urge, pediram para cortar um pouquinho do tempo, então, reforma tributária, pode passar o primeiro slide? Vamos passando o que está acontecendo e os próximos passos que nos parecem importantes. Falar rapidamente da PEC 45, protocolado na Câmara dos Deputados, aí a acepção aí do Bernardo Pio, o CECIF, e o deputado Baleia Rossi é quem subscreveu. PEC 110 de 2019, que é basicamente do Raul, que chegou a ser aprovado no passado e foi aí, renasceu, né, com o PEC do Senado, aparentemente uma tentativa de protagonismo em contraposição à Câmara. Os estados estão tentando se alinhar para fornecer uma proposta de emenda à PEC 45. Ali é só uma possibilidade que eles trouxeram do IBS estadual mais o IBSV municipal. Quando eu vi isso, a primeira pergunta que eu fiz o que é V de varejo, né? IBSV, varejo. Primeira pergunta que eu fiz, o que é varejo? Né? Pode ser bom, pode ser ruim. Né? Se for varejo antigamente, boteco, esquece. Se varejo for consumidor final, aí a coisa pode ficar melhor. Né? E aí a reforma do governo federal, está aqui o Paulo representando o governo federal, mas não tem texto ainda, né? Já tivemos algumas conversas com o secretário Sinta, ele já apresentou na FNP algumas possibilidades, a gente está pressupondo que seria essa do IVA federal e eventualmente mais o imposto sobre pagamento para desonerar a folha, que seria algo, na estratégia deles, fundamental para trazer o setor de serviços que vai ser mais onerado com o IVA não cumulativo, porque não tem muito como tomar crédito. Né? Por favor, passando. Vamos lá, mais uma. Rapidamente, PEC 45, juntando 5 tributos, PIS, COFINS, IPI, ICMS, SS, né, nesse IBS, e mais o imposto seletivo, seria o imposto de função extrafiscal. O texto da PEC fala para certos bens, desestimular o consumo de certos bens e serviços. Dá-se o exemplo de bebida e cigarro, mas não está isso no texto da PEC. Então, até por conta disso, já vou aqui me adiantando, a gente entende que se esse seletivo for federal, é importante que ele tenha uma boa parte da arrecadação dele vai para estados e municípios. Por quê? Pensando em bebida e fumo, a externalidade negativa que gera é onerar o nosso sistema de saúde, que muita coisa é estadual municipal. Então, e até para evitar que a União, com o seletivo, caia na tentação de querer começar a aumentar a sua base de arrecadação com imposto que não teria essa finalidade, mas sim uma finalidade extrafiscal. Passando, por favor. Principais características desse IBS da PEC 45. Não cumulativo base ampla, né? Base ampla pega qualquer bem e serviço, entendido serviço com bem material, locação entraria, cessões, direito em geral, né? Entrariam nessa base, né? Desonerar completamente as exportações, mantendo créditos das etapas anteriores, esse não cumulativo, um ressarcimento tempestivo de crédito, isso aí a gente entende preocupante, aí a gente tem conversado muito com o CECIF lá em São Paulo, a importância de haver aí uma vinculação do crédito ao pagamento pelo adquirente ou pelo fornecedor, na sistemática de não cumulatividade. Por quê? Porque a gente sabe que há muita fraude, né, na questão do destaque em nota do valor do imposto, né? Na Europa, o IVA vive esse problema lá. Né? Eu estive conversando com a professora da Inglaterra, portuguesa da Inglaterra, especialista em IVA, e ela fala que o crime organizado está entrando no IVA, né, ao fornecer serviços e ter aquele valor e não recolhe para o Estado, some com dinheiro. Né? Então, para isso, tem que ter tecnologia para aceitar uma estrutura que coloque os serviços dentro do não cumulativo. O serviço não tem estoque, como vai controlar? Né? A nota com destaque do valor do imposto vira dinheiro. Então, para isso tem que ter um lastro financeiro para poder o crédito. É um ganha-ganha da parte do fisco e da parte do contribuinte. Da parte do fisco, ele vai poder restituir algo que realmente entra na conta dele. E da parte do contribuinte, ele vai poder ter realmente a não cumulatividade. Então, e para isso tem que ter sistema por trás, né? Aí eu posso entrar mais em detalhe posteriormente sobre essa questão do sistema, que não existe hoje. Hoje, até onde o fisco vai em sistema? Vai em emissor de nota. Os estados hoje não controlam a conta gráfica dos contribuintes. Para começar, esse sistema tinha que controlar a conta gráfica do contribuinte.
Algo mais precisa, mas isso é um dos pressupostos. Crédito financeiro, diferentemente de crédito físico, hoje ICMS muito mais aproximado do crédito físico. Crédito financeiro é uma base mais ampla de créditos, né? Uma consultoria que uma empresa tomasse, ela tomaria crédito, na ideia do crédito financeiro, né? O imposto por fora, que isso aí realmente é algo que nos parece correto em termos de transparência, porque a gente, como cidadão que consome bem e serviço, a gente não enxerga o valor do imposto lá, porque está por dentro, ICMS 25% por dentro e 33% por fora. A gente não sabe disso. A gente, eu falo, a sociedade em geral. Então é importante este imposto por fora para dar transparência para o lado do contribuinte. A arrecadação centralizada, a distribuição da receita para a União, Estados, DF e municípios. Pressuposto, comitê gestor. Essa instituição, ela ganha uma tal relevância, vai passar R$1 trilhão lá se juntar o IBS nacional, né? Juntando todos os tributos sobre o consumo, quase. Né? Então, olha a relevância e a importância de uma paridade de participação na gestão desse comitê. Paridade prevista constitucionalmente, que hoje não está. Né? Então, é muito importante o desenho do comitê gestor, a amarração do desenho dele ser no texto constitucional e não em lei complementar. Nos parece, ainda mais nós municípios, tendemos a ser a parte mais fraca da relação. Né? Próximo slide. Alíquota única, o que se entende por alíquota única aqui do IBS da PEC 45? Falando de município, porque a alíquota ela é composta por 3 fatias, né? A alíquota municipal do IBS, a alíquota estadual do IBS e a alíquota federal do IBS. O contribuinte enxerga isso como uma alíquota só total. Mas para a gente é importante, cada um com a sua competência. Né? E aí, falando de município, cada município define a sua alíquota, entendendo que o IBS deles vai incidir no destino. Um outro elemento relevante, o que é destino. Na Brás estamos discutindo isso lá, né? Porque o desenho do que é destino é muito importante para evitar problema jurídico e operacional, né? E aí, a alíquota única por município de destino. Então, o município ele pode definir a sua alíquota. O API tem trabalhado com uma alíquota inicial de referência, que ele chama de 2%. Isso para alguns municípios, beleza. Agora, para outros municípios que têm um esforço fiscal feito ao longo de décadas, por exemplo, São Paulo. São Paulo, para conseguir a sua alíquota de equilíbrio, para não ter perda, de 2% tem que subir para 6% no seu parlamento municipal. Vai ter força política para isso? E a perda, como é que fica? Né? Vários municípios nessa situação, alguns piores ainda que São Paulo, municípios que hoje recebem algumas, por exemplo, a questão do IVAF, né? A questão de repasse CMS, Paulínia, por exemplo, né? E aí vai complicar muito a situação de um IBS nessa readequação de alíquota. Então, tributação no destino. A ideia é não haver regime especial, né? Não haver benefício fiscal. A proposta por eles é que qualquer incentivo setorial ou regional tem que ser dado pelo orçamento via subsídio, né? Porque o benefício fiscal ele não é transparente, né? Então a gente fica à mercê, quando eu falo, eu sou técnico, estou há 20 anos na prefeitura, governos vêm e governos vão. E às vezes, aliás, o ICMS vive isso muito, né? O governante ele quer muito mais ter o poder de não tributar do que o poder de tributar. A gente sabe disso, né? Então, para gente técnico, para mim, bota uma alíquota única e está ótimo. Né? Agora, a questão do benefício fiscal é um problema. Já visto o ICMS hoje um exemplo. Então, aí quer se limitar ao máximo, tendente a zero, o benefício fiscal. Próximo. Para o pessoal de baixa renda, como o IVA, o IBS, o ISS, ICMS, enfim, são tributos regressivos, qualquer tributo sobre o consumo ele é regressivo. Por quê? Porque proporcionalmente o pobre paga mais que o rico, né? Em termos absolutos. E aí a ideia é trazer aí uma isenção personalizada, ou seja, o pessoal de baixa renda com cadastro, ao consumir bem e serviço, o sistema eletronicamente, ele reverte parte do valor do tributo daquele bem consumido de volta para a conta daquele que está cadastrado em algum cadastro de baixa renda, por exemplo, Bolsa Família, talvez, né? Em relação à extrafiscalidade, já falei aqui, a ideia que eles têm de não permitir benefício fiscal, né? A ideia do IBS como tributo sobre consumo é arrecadar.
Pode passar? Aqui é a transição que eles propõem. Aqui para nós é o pior problema da PEC 45, é a transição. Aqueles 2 primeiros anos lá são anos de testes, em que ele propõe, naquela linha vermelha, o IBS baixinho, né, 1%, para poder haver calibração. Hoje, no Brasil, nós não temos estudos de PIB pelo lado do consumo, ainda mais explodido por município. Né? São Paulo, fizemos algumas contas lá, tentamos aproximar o consumo por cada município através de população, IDH renda, né? Para tentar estimar qual seria o consumo, mas é uma estimativa. Eles não sabem quão certo ou errado nós estamos. Qual o instrumento para você aferir isso? Só tem um: nota fiscal eletrônica, na qual esteja, obviamente, na especificação dela, o campo destino. E aí vem, eu lembro, o destino juridicamente, que vai ser destino. O que vai ser juridicamente destino tem que estar embutido no sistema, né? Por um certo tempo, o sistema começar a colher o dado real da economia, no que esteja consumo, e aí sim haver a calibração das alíquotas de forma mais adequada, né? E aí eles propõem, do 2º ao 10º ano, um 8º crescente ao ano de IBS, com um 8º decrescente ao ano dos tributos sobre o consumo existente. Um monte de problema em relação a isso, falando em tributo não cumulativo, né? Tem muitas questões problemáticas aqui, né? O que nós estamos propondo, eu até conversei com a API, mas a conversa vai ter que ser institucionalizada para tentar haver um convencimento, talvez, ou mesmo na Câmara dos Deputados. Entendemos o seguinte: é muito melhor fazer, se for juntar tudo, é muito melhor fazer uma transição sem criar o IBS de pronto. Por quê? Porque, olha, veja bem, ao criar o IBS, vamos ficar 10 anos com os 6 tributos hoje que falam tanto mal deles, mais um 6º tributo, os 5 tributos, mais um 6º tributo, que é novo. É um IVA não cumulativo. Tá, mas é novo porque, primeiro, ele é de uma competência tripartite, não IVA nacional como é na Europa. Segundo, ele é um destino. Não estamos acostumados a isso no Brasil ainda. CMS parcialmente destino, né? E terceiro, por conta de ser tripartite, tem que ter um comitê gestor gerindo, que é algo novo também. Então, é muita novidade. Então, nós temos que separar os problemas da tributação do consumo no Brasil hoje em 2 grandes problemas. Primeiro grande problema, compliance, conformidade. Segundo grande problema, o conflito de competência. Então, vamos resolver o compliance, que é o quê? O que dá de problema de compliance? Quando você pega o Doing Business, em que o cálculo, para se calcular tributo no Brasil, é de quase 2.000 horas. Por quê? Porque está na origem da tributação, ICMS. Ao estar na origem, o Estado quer atrair investimento e aí dá benefício fiscal através de ICMS, para a empresa se instalar lá, e gera incentivo, gera ineficiência locativa, né? Então, jogando para o destino, você acaba com a questão de onde a empresa vai querer ficar. O Estado não vai ter por que atrair a empresa, né? Então, esse é um problema. Uma outra questão de CMS, 27 legislações, nacionalizar mais as legislações. Tributação de destino, nacionalizar mais a legislação, crédito financeiro e acabar com o benefício fiscal. Com esses 4 elementos no ICMS, você resolve boa parte do problema do ICMS, se não toda ela. Então, é o problema de compliance do ICMS. Qual é o problema de compliance do ISS? Menos que do ICMS, porque ele é cumulativo. É a questão origem-destino. Jogar para o destino, você acaba com esse problema, né? Então, qual é a proposta de transição nossa, se tiver que haver essa transição? Nessa transição de 10 anos, em vez de criar o IBS, você reforma o ICMS para resolver o compliance, você reforma o ISS para resolver o compliance, depois de 10 anos você junta, se for o caso. Aí, porque é para resolver o segundo problema, que é o quê? Conflito. O que é mercadoria e o que é serviço, que tende a aumentar numa situação de economia digital, que quase tudo é serviço, mas os estados tendem a querer entender que há mercadoria virtual, que há comunicação do streaming, e assim vai, né? Tudo bem? Avançar, por favor.
a transição, além daqueles 10 anos, tem mais 20 anos. Aqueles 10 anos estão dentro de um pacote de um período de 20 anos, no qual há uma manutenção da receita do ente, né, ao longo desses 20 anos. Boa parte dela mantendo na origem ainda, né? E aí só o crescimento real da receita distribuído pelo destino. E aí dos 30 anos restantes, meus netos talvez vejam isso, né? Nos 30 anos restantes, aí 1/30 ao ano vai se passando origem e destino de forma plena até acabar a transição. Essa é a proposta da PEC 45. Pode avançar, por favor? Críticas rapidamente. Muitos juristas falam que fere o Pacto Federativo. Isso depende de um monte de coisa. Na parte normativa do texto em si, assim, sendo bem franco, assim, o município mantém a sua competência com 2 elementos. Primeiro, o poder de definir a alíquota. Ou seja, vai definir quanto ele quer cobrar de tributo. E isso está mantido na PEC. Segundo, ela começa com uma alíquota de referência nacional, mas o município pode alterá-la. E segundo, é o poder de fiscalizar se aquele tributo está entrando aquele valor que deveria entrar. Que aí é o poder de fiscalização. Tendo isso, a meu ver, está respeitado o Pacto Federativo, né? Mas aí você tem aí teses a 1000 juristas, né? Aqui no Brasil não falta tese jurídica, né? Então, e aí tem essas questões. O SESCOM fez estudo aqui em São Paulo sobre o impacto da PEC 45. E aí, pode passar o próximo? E aí, realmente, o setor de serviços ele vai ser mais onerado, né? Tá aí a tabela, né? Então o SESCOM entende que por conta do setor de serviços, muitos que não têm muito crédito a ser tomado para poder abater e uma alíquota efetiva ser mais baixa, seria necessário para eles o quê? Cria aí um imposto sobre pagamento para desonerar a folha. Daí a ideia do IMF aí que deve pintar pela União. Tá? Então, para poder os serviços querem aceitar entrar nesse jogo. Pode avançar. Pode avançar? Pode avançar? Alguns aprimoramentos necessários. Eu separo a PEC em 4 grandes grupos. Fato gerador, base de cálculo e alíquota, comitê gestor, vinculações e transição. Pode passar. Em relação ao fato gerador, base de cálculo e alíquota, eu não vou me perder muito tempo, porque eu não tenho tempo para isso aqui, realmente vai ser bem corrido, mas alguns aprimoramentos para deixar de texto, né, que a gente tem que pode dar problema na questão da judicialização. Eu pego um exemplo aqui, a questão da iniciativa legislativa para a lei complementar, que hoje a redação não acolhe prefeitos. Só governadores e o parlamento e a União. Nos parece que o prefeito, em algum tipo de organização, ele deu exemplo ali pelo conjunto de municípios cuja população corresponda a no mínimo 1/3 da população nacional, nos parece importante haver esse aprimoramento para permitir que prefeitos tenham aí, possam participar do processo legislativo no sentido de propor o texto de IPL. Pode passar. Um outro ponto que a gente acha importante não há na previsão da PEC aquilo que eu falei, a vinculação do crédito, falando do tributo não cumulativo, ao pagamento. Isso pode ensejar muita fraude. Né? Por outro lado, para fazer isso, precisa de sistema, suporte de sistema que é algo pesado, pensando em um tributo nacional, num país continental como o Brasil. Né? Mas tem que ter investimento em relação a isso. É temerário colocar serviços numa base não cumulativa, sendo que serviço não tem estoque, e aceitar um mero destaque em nota. É temerário. Pode passar. Bom, a questão do imposto seletivo, já falamos aqui, a ideia de que nos parece que ele tem que ser competência, se surgir competência da União, mas boa parte do recurso ir para estados e municípios, para evitar incentivo equivocado do tributo. Né? A gente também fez uma proposta, a gente fez um estudo lá em São Paulo, da alíquota de referência municipal que hoje a PEC, o CECIF coloca para municípios 2%. A gente fez a conta de qual seria a alíquota de referência para cada um dos municípios do Brasil. Por que não incorporar, quando for regular por lei complementar essas alíquotas, por que não incorporar a alíquota de referência do município, de cada município? Né? Por quê? Porque aí você tira o ônus político do município.
né? Porque começa com 2, por exemplo, de São Paulo, vai ter que ir no Parlamento Paulistano para aumentar a alíquota do IBS municipal de 2 para 6. Vai passar? Né? Complicado. Pode passar. A outra coisa aqui, a gente entende que o cálculo das alíquotas tem que ser feito pelo comitê gestor, que tem expertise e instrumento para tal, e não o TCU. O TCU é cálculo de alíquota de singular, que é vinculação de destino, né? Pode passar. Bom, a PEC prevê a ideia do cota-parte CMS no IBS estadual. Só que ele muda o critério. A gente sabe que a cota-parte são 25%, sendo que desses 25%, 3/4 hoje é pelo VAF, né? Valor adicionado, em regra, né? A PEC muda para a população, em vez de VAF. Aí que eu falei do impacto em vários municípios que tem um VAF bem elevado, né, que tem sem distribuição, ou que tem, enfim, uma grande concentração de valor adicionado. A gente entende já que isso é municipal, por que não já uma outra sistemática de arrecadação disso, em vez de entrar no tesouro dos estados, já fica na conta do comitê gestor e já passa direto para os municípios conforme esse critério. Né? E o outro 1/4 a PEC mantém por lei do Estado para definir como distribuir esse recurso. Pode passar. Transição, já falei, a transição é extremamente complexa e arriscada, no nosso ver. Não tem por que correr esse risco de querer criar o IBS junto com mantendo os outros 5 tributos por 10 anos, reforma o ICMS, reforma o ISS com aqueles requisitos que estão sendo colocados ali, né, que eu já falei aqui, e depois lá na frente, se for o caso, junta. Então, o primeiro problema é o compliance, se resolve assim. O segundo problema é o conflito, né, que resolve juntando, se for o caso. Pode avançar. Rapidamente, PEC do Hawley. Pode passar. Bom, ali a fusão dos 5 tributos também, mas extingue vários outros tributos, salário, educação, de combustível, etc. Né? A PEC do Hawley, a meu ver, tem um problema grave. Né? Ela coloca competência dos estados para o IBS. Ignora o município. O município vai ver de repasse. O município não pode nem definir a alíquota. São Paulo pede 10 bilhões. Né? E vai viver de repasse? Pode passar. Então ficaria a união com aqueles tributos lá. Você vê que em vermelho entra o seletivo e entra o TCMD. E TCMD da União, talvez imposto de herança, como é nos Estados Unidos e na Europa, né? Tá, mas tempo esgotado. Agora vamos lá. Agora que eu vi lá a plaquinha, era bom não ver. E TCMD da União, mas prevê que 100% do recurso vai para os municípios. A União vai fiscalizar o quê? Vai querer fiscalizar algo que não vai nada para ela? Não tem lógica isso. Né? Pode passar. Municípios pedem ISS, não ganham o poder de definir a alíquota no IBS, é repasse. Né? E aí, pode passar. Pode passar nisso aqui. Olha esse dado aí. Estado de Minas Gerais, em que nós vimos a crise do Estado de Minas Gerais, em que não repassava mais nada para os municípios. O governador que entrou, ele fez negociação para pagar em N vezes recursos de Fundeb, recursos de cota-parte CMS. Vão viver disso, de repasse? Né? Não pode, né? Pode passar. Aqui algumas contas de São Paulo, pode passar rapidamente. Aqui a nossa, que a gente chama de percentual de autonomia, né? Agora foi rápido demais, enfim. Aí já era. Aí já bagunçou tudo. Sem o controle fica difícil. Mas resumindo, olha só, olha o nosso percentual de autonomia sem ISS, como cai, se pede ISS e cai 36,4%. A gente tem hoje um percentual de autonomia, que é a nossa arrecadação própria, de 70%. Né? Se perde ISS, você cai pela metade. Complicado isso, né? Pode passar. Aí já pode passar tudo, que o tempo está esgotado. Vamos lá. Então, o do Hawley, aspecto negativo é a questão não da competência do município. Ao meu ver, isso aí fere cláusula pétrea. O município é ente federativo, não pode perder a competência de um tributo aí que arrecada anualmente para o município 60 bilhões de reais. Né? Pode passar. O seletivo do Hawley, ele bota uma base muito maior do que bebida e cigarro, bota automóvel, bota um monte de coisa lá. Na verdade, ele botou isso lá por quê? Porque lá atrás ele queria atrair a União, dizendo que isso era da União.
para poder fazer a contrapartida à extinção da PIS/COFINS. Só que isso é cumulativo com o IBS. Ele está replicando uma base do IBS num tributo cumulativo. É pior que ISS hoje. Quer dizer, faz sentido isso? Né? Pode avançar. Bom, aqui a relação entre CMD e PVA, as críticas que ele bota um ente para fiscalizar, para competência tributária, para instituir, e para repassar 100% do tributo para os demais entes de baixo. A meu ver, essa lógica não faz sentido. Pode passar. Pode passar. Vou passar os aspectos positivos. Aspecto positivo, resumindo, do Hawley, tem um comitê gestor que está bem elaborado, inclusive com garantias às administrações tributárias. Esse é o aspecto positivo da PEC do Hawley. Aqui a PEC, a ideia do Concefaz. O Concefaz quer criar um ICMS, do ICMS virar um IBS, e a gente municípios ter um adicional de IBS, que é o tal do IBS-V. Ok? E a União fazer a reforma do IVA federal dela e do IR também. Pode passar. Vou passar isso aqui, não precisa ver isso. Ali o texto da contribuição federal da União, do IVA federal, do IBS estadual e do IBS municipal. Nessa versão que eu tive do Concefaz, olha que interessante. Eles reclamam da ingerência da União no papel deles, os entes federados. Mas aqui eles preveem para a gente que a alíquota do IBS-V poderia ser no máximo 15% da alíquota do Estado correspondente. O que é isso, né? Quer limitar a nossa competência por quê? Né? Vamos sentar na mesa e discutir a alíquota de cada um. Né? Mas não dá para querer limitar o município na sua definição da sua alíquota. Né? Pode passar. Vou passar, isso aqui não é tão relevante. Bom, o Concefaz dele seria lá o comitê gestor do IBS estadual, pode passar. O IBS personalizado é aquele da isenção para o pessoal de baixa renda, mesmo esquema do IBS da PEC 45, pode passar. Aí a previsão, e pode passar também, de um fundo de desenvolvimento regional. Os estados têm a preocupação de que, como vai ser tributação do consumo, muitos estados vão ser perdedores, Mato Grosso do Sul, Goiás. Então, nessa linha, esses estados precisarão ter um fundo na verdade, um fundo de equalização, a ver se vão aceitar ou não, que é meio que ver de repasse. Tudo bem, é um fundo, mas eles vão perder muito, né? E o Fundo de Desenvolvimento Regional, que é do slide anterior, é para, por exemplo, questões da Zona Franca de Manaus, por exemplo. Enfim, para um fundo localizado para regiões, para a questão de desenvolvimento regional. Aqui eles propõem uma transição IBS e IBS-V em concomitância com o ICMS e ISS. As críticas são pertinentes, aquelas que eu coloquei lá atrás, não tem por que fazer isso. Reforma ICMS, reforma ISS, se for o caso, vira lá na frente, vira a chave. Pode passar. Governo federal, basicamente, desoneração da folha, o Paulo pode falar melhor que eu, obviamente, aqui, o IVA federal juntando aqueles tributos lá, e a tributação da renda. Né? Então, esse aí é o panorama da reforma do IVA federal. Pode passar, para terminar. O que defendemos? Pode passar. Na reforma do ISS, já falei aqui, lembrando que tributação de destino, na reforma do ISS, pressupõe comitê gestor. Sem comitê gestor, a tributação de destino não funciona. Né? Pressupõe a gente ter uma ideia também de uma alíquota única também, municipal, ou até, quem sabe, nacional. Né? Uma boa redação do que é destino e sistema eletrônico, e aí falando de sistema, pode passar, pode ficar, mais. Tá bom? Então, falando em sistema, o ISS reformado precisa do quê? NFSE nacional, guia nacional para ver o recolhimento da origem para o destino, né? Uma DESIF, que é a declaração dos bancos, porque eles não emitem nota, então é importante a DESIF para complementar a NFSE nacional, né? E a FDISS para fiscalização nossa, como modo do SPED. Pode passar. Se for juntar o ISS, o que defendemos? Pode ser o IBS-V nacional, se realmente tivermos o poder de definir a alíquota nesse IBS-V e ele for todo o consumo final, a fazer algumas contas ainda que não conseguimos fazer conta de serviço meio da cadeia, quanto a gente pede do ISS de serviços B2B, quer dizer, serviços de pessoa jurídica para pessoa jurídica, essa conta não fizemos ainda, né? E se for juntado no nacional, alguns pressupostos que já colocamos particularmente em relação à transição. Ok? Acho que é isso, acabou? Gente, muito obrigado, desculpa a correria, um abraço.